dias, iniciando a nossa palestra, nós depois daremos um intervalo. Temos uma livraria aqui ao lado com bons livros, também temos alguns livros, eu trouxe alguns livros, mas estão acabando, estão ali atrás também. Depois nós falaremos um pouco sobre eles. Mas eu queria dizer para vocês que atuam no Ministério Infantil, que vocês nunca se esqueçam disso. Nós não trabalhamos com a criança. Quem trabalha com a criança é o professor das escolas municipais, estaduais, particulares. Eles trabalham com a criança. Quem trabalha com a criança, as pessoas que atuam nas creches. Quem trabalha com as crianças, os pediatras, os enfermeiros pediatras. Esse pessoal trabalha com a criança. Nós não trabalhamos com a criança. Nós trabalhamos com vidas e com a infância. A infância é o melhor momento da vida. As crianças têm direito à infância, mas o inimigo da igreja e o inimigo da humanidade, por assim dizer, que veio matar, roubar e destruir, quer tirar cada vez mais a infância das crianças. Assim sendo, nós trabalhamos com a infância. É na infância que tanta coisa linda acontece. Sonhos, brincadeiras, ideias, projetos. A infância torna uma pessoa feliz e prepara essa pessoa para a fase adulta. Mas vocês aqui mesmo no estado de Rondônia já têm visto que a infância está sob intenso ataque. E a infância parece que está desvanecendo. É terrível lidar com meninos e meninas adultizados. Já viram meninos e meninas adultizados? Você vai conversar com eles, não tem mais ingenuidade, não tem mais beleza, falam como se fosse, beleza na comunicação, falam como se fossem pequenos adultos. A infância é tão bonita. Lembra quando você brincava de casinha? Cada brincadeira que você... Se você tivesse escrito as suas brincadeiras de infância, você escreveria um best-seller. Mas você brincou bastante, você sonhou bastante. Eu sou campeão mundial de passagem de marchas de carrinho de puxar. Eu sou campeão mundial, porque quando eu pegava os meus carrinhos lá em Caruaru, Pernambuco, eu puxava os carrinhos e eu passava a marcha. Mas eu viajava tanto. Uma vez em São José dos Campos, quando eu residia ali, estava no Carrefour com a minha esposa, e quando dobramos ali naquela via de gôndolas, do outro lado um garoto de 5 anos, vestido de Homem-Aranha. E ele estava tão contente, 5 anos com a roupa de Homem-Aranha, jogando teia para todo lado. E eu passei perto dele, Homem-Aranha, ele até assustou. E ele ficou me olhando assim, eu disse, Homem-Aranha, que bom que você está aqui, Homem-Aranha. Eu estou muito contente, prazer em conhecer, eu sou seu fã. Prazer em conhecer. Ele continuava me olhando e eu disse, agora todo mundo aqui está fazendo compras bem mais seguros, porque o Homem-Aranha está aqui conosco. E ele que me encarava disse, qualquer coisa me chame. Então, cuidemos da infância. Estão prejudicando a infância das pessoas. Casimiro de Abreu compôs um dos poemas que eu amo. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Estão prejudicando sexualmente as crianças. Estão trazendo traumas para as crianças, mas tudo isso é chamado de trauma de infância. E quem está prejudicado na infância é um problema. A APEC, que também nos tem dado grande apoio aqui no estado de Rondônia para essa série de palestras. Já estou vindo de Ji-Paraná, Jaru, Rolim de Moura e hoje estou em Cacoal. A APEC tem uma estatística que diz que 80% das conversões acontecem até aos 14 anos de idade. Então é na fase da infância, a maior parte, pré-adolescência e adolescência, que 80% das conversões acontecem. Por que nós estamos perdendo tempo? Porque nós estamos investindo tanto em adultos. Não que nós não investamos, mas muitas vezes as nossas programações, as mais bem pensadas, as mais bem elaboradas e trabalhadas, têm sido para os adultos. E para a infância, geralmente, a liderança da igreja tem só liberado verba. Poucos pastores vão ao departamento infantil.
Poucos presbíteros vão ao departamento infantil, poucos pastores pregam para as crianças, poucos presbíteros e diáconos se envolvem no ensino do departamento infantil, poucos homens no departamento infantil, mas sabe, a criança é muito impressionada com a figura do homem, seja do pai, seja do pastor, seja do líder da igreja. Então fará muito bem vocês terem uma conversa com a liderança da igreja dizendo: vocês precisam ir ao departamento infantil. O verbo mais importante para a liderança no departamento infantil é vão, muito mais do que liberem. Assim sendo, nós trabalhamos com vidas e nós trabalhamos com a infância. Por quê? Porque a criança passa, mas a infância fica. Deixa-me perguntar aqui, quem aqui no nosso meio é criança? Muito bem, meu filho. Olha lá, uma mão levantada. Temos mais? Não, você não é criança, você é adulta. Você é adulta. Ele é criança, ele tem idade de criança. Aqui nós temos uma criança. Mas sabe o que vocês têm no coração de vocês? A infância. Então vocês são crianças de saudades e vocês tiveram boas infâncias, mas nós somos adultos. Nós que já passamos da juventude, já somos jovens adultos, já somos homens e mulheres. A criança passa. Infelizmente, parece que não passa para muita gente. Conhece adulto que é bem crianção, bem criançona, homens e mulheres com criancice, com birra. Que coisa feia, não é verdade? Mas a infância, quem teve uma infância legal, enfrenta lutas e dificuldades, mas é aquele negócio, ralou o joelho, levanta e vamos para frente. Tudo que foi plantado na infância floresce e frutifica para a vida ou frustra. Se você tiver uma reunião com as crianças, não importa o local, elas vêm. Se eu tirasse a minha meia do pé agora, colocasse a minha meia aqui na mão, vestisse a minha mão com a minha meia, e agora vocês estão vendo aqui que eu vesti a minha mão com a minha meia. Se eu chegasse numa esquina aqui em Cacoal, ou em Pimenta Bueno, ou em Espigão, tivesse algumas crianças ali brincando, e se eu me aproximasse delas, e se eu fosse gentil e simpático com elas, eu ia dizer assim, com a minha meia vestida, eu ia dizer assim: oi amiguinhos, tudo bem? Eles iam olhar para mim, iam olhar para a minha mão. Eu sou a minhoca maricota, tudo bem com vocês? Eles iam se aproximar, aí eu com a minha meia, transformada em minhoca maricota, eu ia dizer assim: como é teu nome? Meu nome é Gustavo. Oi Gustavo, tudo bem? Quantos anos você tem? Aí eu tenho 6 anos. E o seu nome? Ah, meu nome é Márcia. Oi Márcia, tudo bem? Você estuda onde? E agora aqueles meninos estavam respondendo para a minha meia. Aqueles meninos e meninas respondendo para a minha meia. E eu vou contar uma história para vocês. Sentem aí que eu vou contar uma história para vocês. Sentariam naquele local mesmo e eu contaria uma história. E aí, depois que eu contasse a história, eu ia dizer: hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, depois da manhã é sábado. Que dia é depois de amanhã? Sábado. Todo mundo falando com a minha meia. Às 3 horas da tarde, a minhoca maricota vai voltar aqui para contar uma história para vocês. Outra história. Gostaram da história? Gostamos? Então, sábado, 3 da tarde. Repitam, sábado, 3 da tarde. Eu vou estar aqui para contar a história. Naquela sexta-feira seria estratégico. Eles iriam falar para todo mundo da minhoca maricota. Rapaz, tem uma minhoca aí que ela conta cada história legal e tal e tal. No sábado, aqueles retornariam e trariam mais. E se eu cativasse e conquistasse aquela garotada, e eu passasse um mês contando histórias para eles, com certeza o público aumentaria. E eles cantariam que a minhoca maricota cantasse, eles responderiam a minhoca maricota, sem reclamar se estava sentado no chão, se estava num ambiente sem teto, sem nada, eles eram felizes. Crianças não exigem muita coisa. A infância permite isso. Agora, se eu faço isso, na avenida principal aqui de Cacoal, estou ali, passando homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres, eu tiro a minha meia do pé, coloco na mão e digo assim: oi amigão, como é teu nome? E a senhora, como se chama? Não demoraria 15 minutos, 2 homens de branco iriam me convidar para dar uma volta num carro branco, que tem uma luz em cima. As crianças se contentam com pouco, mas o inimigo está tentando acabar com a infância.
E aqui está um dos quadros mais tristes, porém mais realistas de um acontecimento na história: a matança dos inocentes. Ali nós podemos ver, apesar da parede um pouco mais escura, que um homem está com um punhal, uma lâmina grande, afiada, desejando atingir com aquela lâmina uma criança bebê de colo. Você está vendo que uma mãe está segurando uma criança. Você está vendo que com a outra mão a mãe está fazendo de tudo para impedir que aquela lança desça, que aquele punhal desça sobre o seu nenê. Essa mulher está lutando como uma leoa, desesperada. E aquele homem está ensandecido para matar aquela criança. O pintor foi muito realista. Do texto que nós vamos ler agora, em Mateus capítulo 2, versículos 16 a 18. Mateus capítulo 2, versículos 16 a 18. Água. Reverendo, muito obrigado por sua atenção, viu, meu irmão? Obrigado. O texto sagrado referido ali nos diz: vocês conhecem o contexto. O Herodes ficou sabendo que nasceu um rei, e todo rei ama o poder. Nasceu um menino para ser rei? Vou acabar com ele logo, imediatamente. Essa era a intenção do Herodes. Vendo-se iludido pelos magos, grife isso na sua Bíblia, marque: enfureceu-se Herodes grandemente. Grife: enfureceu-se Herodes grandemente. O dono do poder do momento, aquele que tinha toda a condição de agir, aquele que tinha um exército à sua disposição, está enfurecido grandemente. O texto está dizendo que ele não ficou com raiva, mas aqueles magos me enganaram. Ele ficou com raiva, e raiva muita, intensa, demais também, porque aquele menino que nasceu para ser rei, ele ainda estava andando com seus pais, no colo dos seus pais por aí. Enfureceu-se grandemente e logo tem uma ação. E mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Logo uma atitude, logo uma ação para acabar. E o príncipe desse mundo tem usado todo o sistema, todo o esquema, tudo que ele tem, mídia e tudo que ele puder fazer para acabar com a infância. Vamos acabar logo, vamos destruir logo, porque ele sabe que criança crê, ele sabe que criança ora, ele sabe que criança confia, ele sabe que criança confessa, ele sabe que criança fala de Cristo. Então, se puder acabar logo, ele vai acabar com muita fúria e covardia. Todo um sistema contra pessoas indefesas. E o texto continua dizendo para mim e para você no versículo 17: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, gritos desesperados. Tristeza que passa pelo tempo da história e chega aos nossos ouvidos hoje. Ouviu-se um clamor em Ramá. Não era qualquer choro, era um urro de dor, diz o texto. Pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, a mãe da nação, a nação inteira chorando. E ela estava inconsolável, porque não mais existem. Querem acabar com a infância, com a criança. Querem colocar para meninos que eles podem virar meninas. Querem colocar para meninas que só serão felizes se virarem meninos. Meninos e meninas estão se perdendo na infância e sem rumo, entrando em crises tremendas. Graças a Deus que Deus colocou você, mulher, Deus colocou você, homem, para dizer: no que depender de mim, a infância será preservada, e na infância essas pessoas que são crianças crerão e confiarão em Jesus Cristo. Eu rogo a vocês, não desistam do departamento infantil. Eu peço a vocês, não se deixem desanimar, desmotivar e parar. Crianças precisam de vocês.
minhas irmãs e meus irmãos, se levássemos tão a sério o cuidado espiritual e o ensino às crianças, como o diabo leva a sério destruí-las, nossos departamentos e ministérios infantis seriam as instituições e as causas mais sérias e produtivas deste planeta. Nós cuidaríamos mais, nós oraríamos mais, nós estaríamos mais presentes, nós diríamos, no que depender de mim, o sistema não pegará aquela criança, o sistema não arruinará aquela vida, aquele menino e aquela menina, ele vai ser protegido por graça de Deus com toda a minha garra e com toda a minha força. João Calvino dizia nos seus dias, onde havia muita mortalidade de pessoas, muitos órfãos no mundo, porque haviam tantas doenças, tantas desgraças, enfermidades, que muitos órfãos ficavam literalmente sem adultos, sem pais. E João Calvino então dizia, para menino, para menina que não tem pai, que não tem mãe, os órfãos, a igreja é pai, a igreja é mãe. Hoje, conquanto tenhamos os geradores deles por aí, tem tanto menino órfão de pai, tanta menina órfã de pai e de mãe, e o inimigo quer acabar com essas vidas. Ontem eu estava em Rolim de Moura, e um militar me dizia, pastor, quando saímos em expedições à noite, estamos encontrando meninos e meninas de 11 e 12 anos em locais impróprios para menores de 18 anos. Meninos e meninas de 11 anos. Olha o sistema, olha o que está acontecendo. Não parem, continuem. Agora eu sei que você está cansada. Eu sei que você já precisou até pedir aumento para o seu patrão porque você teve que tingir o cabelo mais cedo. Departamento infantil mói a gente com a gente dentro, querida. Querido, olha, realmente dá trabalho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. No céu você terá um corpo maravilhoso, cabelo maravilhoso. Aqui cantamos. Vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus. As suas maiores frustrações, quem sabe os seus pensamentos para desistir do departamento infantil, do ministério infantil, as suas tristezas, por que não decepções com relação ao ministério infantil, é que você está trabalhando ou se matando de trabalhar focado na criança. E saiba disso. As crianças desses tempos estão ficando cada vez mais exigentes e insatisfeitas, tal qual seus pais que querem que a igreja faça tudo, do bom e do melhor, segundo os exigentes e insaciáveis padrões deste mundo. E tem gente que está tentando agradar pessoas, centrando-se nas pessoas. E assim sendo, tem igrejas em São Paulo que chegam a gastar 18 mil reais numa EBF, para que o pessoal venha e possa dizer assim, uau, foi bom, foi mais ou menos, podia ser melhor. Se você cair nessa para agradar as pessoas, você vai realmente se frustrar. Então trabalhe e rogo que você pense nisso. Trabalhe com a infância, pois a infância recebe humildemente e de maneira agradecida tudo o que ela precisa. E agradece com um sorriso. A criança mimada não. A criança mimada nem sabe dizer muito obrigado, mas a infância é que deve ser focada, porque é ela quem forma a pessoa. Assim sendo, é da infância que se forma a vida que dá certo. Tome nota disso. No ministério infantil, o que importa não é quantas vezes você perde a cabeça, mas quantas vezes você perde o fôlego. No ministério infantil, não importa quantas vezes você perde a cabeça, mas sim quantas vezes você perde o fôlego. Dedique-se, trabalhe, se envolva, esteja ali com as crianças, mobilize as crianças, viva com elas ali, conviva com elas ali, porque tenho certeza que boa parte, se não a maior parte das pessoas que está trabalhando com crianças hoje, é porque teve uma professora que lhe influenciou, teve um professor que lhe influenciou quando você era criança. E ali na sua infância você ficava assim dizendo, eu quero dar aula como ela, eu quero dar aula como ele. A minha filha hoje está estudando doutorado em Química e dá aula no departamento infantil, mas quando criança ela voltou vibrando da escola dominical com a sua professora e reuniu as bonecas todas.
e deu uma aula para as bonecas, mas foi algo tão bonito que eu até peguei Barbie chorando. E quando as crianças fazem isso, pegam gosto, é daí que a gente vai ter novos professores da Escola Bíblica Dominical. Então, rogo a vocês que não trabalhem para satisfazer as crianças, senão você larga o departamento infantil hoje à tarde mesmo. Trabalhe com a infância que uma pessoa tem, para que essa criança que é uma pessoa aprenda com você e diga: eu tive alguém que marcou a minha vida. Aqui está o texto que eu falei de Casimiro de Abreu. Dá para a gente dizer todos, pausadamente, suavemente, vamos lá? Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Não falou aqui nada de celular, PlayStation, isso, aquilo outro. É mais fácil a gente colocar um menino no mundo da eletrônica, da tecnologia, e tirar dela o gosto por brincadeiras que não custam muito, mas que dão tanto prazer e alegria. Lembra de você pulando amarelinha? Lembra de você pulando corda? Entro agora, não entro agora, aquela dúvida, vou, não vou, e quando você entrava e dava certo, você entrava sorrindo de felicidade, a campeã de pula-cordas de Pimenta Bueno. Que coisa bonita isso, para a sua vida e para a minha vida. Mas as nossas maiores dificuldades no departamento infantil e os nossos maiores pesos no departamento infantil, como vocês já perceberam aqui, é que nós estamos concentrando muito em programas. E fiz questão de colocar o último S até com um cifrão. Porque estão tentando fazer programas e mais programas e mais programas que não só custam dinheiro, mas custam como o quê? A sua saúde. Você fica até 4 horas da manhã preparando, cuidando, não sei o quê, e vai e volta, e prepara aquele ambiente. Numa igreja lá no sul do país, fizeram o culto da princesa e o culto do príncipe. E gastaram um dinheirão, para quem não tinha, a igreja subsidiou, para os meninos vierem vestidos de príncipe da Cinderela e as meninas vierem vestidas de Cinderela. E foi um desfile de príncipes e princesas, de contos de fada. Tudo ali foi um conto de fada, mas a vida é real, a vida é dura. Assim sendo, cuidado com os programas. Tem muita gente achando que programa atrai. Programa, na verdade, trai. Porque se mata de trabalhar. E aí, quando alguém faz outra coisa, a revoada é grande. Tem muita gente correndo atrás de programas. Não quer dizer que você não faça bem feito, não quer dizer que você não faça com esmero. Mas o que eu incentivo você nessa noite, pensando e repensando o departamento infantil, é que você pense mais na programação da sua igreja e do departamento infantil na sua igreja. A programação do ensino, a programação das atividades. Quem sabe aonde quer chegar, planeja como chegar. Quem realmente programar o departamento infantil da sua igreja, com os pequenininhos, berçário, maternal, com aqueles que já estão alfabetizados, começando no Fundamental 1, com aqueles que estão agora passando pela pré-adolescência, o que eu vou dar de conteúdo programático para eles, porque afinal de contas a igreja instrui, a igreja ensina, a igreja prepara para a vida e para a vida eterna. Então não será só a programação festiva que preencherá a vida dos meninos e meninas, mas será o conhecer a palavra de Deus, o conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de tantas coisas também. E nisso, com um conteúdo programático, com uma programação bem pensada. E isso é tão sério que envolve o pastor, envolve o conselho da igreja, a liderança da igreja, envolve o departamento de ensino da igreja. O que é que nós vamos estudar com as nossas crianças? O que é que nós vamos fazer nas nossas sociedades domésticas para que eles cresçam aprendendo, absorvendo, e assim os próprios programas terão sentido e motivo. Serão legais, passeios, acampamentos, retiros, por que não? E claro que sim, mas pelo menos
eles não serão o alvo, eles serão um dos meios. A linguagem dos computadores, a linguagem dos aplicativos até nos ensinam muito bem. Quando você estava precisando comprar um laptop ou um computador para a sua casa, você queria comprar uma máquina ou até mesmo o seu celular, você queria um que tivesse boa programação, boa resolução e boa memória. Essa programação da máquina é um bom exemplo. Uma boa programação, uma boa resolução e uma boa memória. Afinal de contas, a memória marca bastante. Mas aí o que acontece? A gente vai entupindo as nossas máquinas com programas e com aplicativos que nós achamos que vamos precisar e que são bons, mas que só termina deixando a coisa lenta. Já passaram por isso? Você tem aí no seu programa um chame-sogra que você nunca usou. Você tem um disco, alguma coisa que está ocupando um espação e toma um tempo terrível e deixa a coisa lenta. Então vamos começar a pensar que programação nós devemos fazer na igreja que atenda a fé das crianças e que atenda o crescimento das crianças, preservando a sua infância. Agostinho de Hipona, que muitos de vocês já ouviram falar dele, viveu no 4º século. E Agostinho de Hipona diz que existem 3 áreas importantes para a vida. Para toda a vida, não importando a idade, essas 3 áreas serão as áreas mais importantes para a vida de uma pessoa por toda a vida. E Agostinho então disse: a primeira coisa que uma pessoa tem e deve ser bem preservada é a memória. Você se lembra da sua casa, você era menina, você era menino, talvez seu pai e sua mãe não tinham tantos recursos, talvez para comprar um produto, um aparelho, tinha que pensar 2, 3 vezes. Você lembra muitas vezes como era difícil o café da manhã, o almoço e a janta, em que não podia estragar a comida. Aí ali de memória você começou a dizer assim: meu pai é um batalhador, minha mãe é uma batalhadora, não posso desperdiçar, tenho que ajudar, tenho que participar. Então hoje de memória você diz: poxa vida, que pai, que mãe que eu tive. E você passa esses mesmos princípios para os seus filhos. A memória é tão importante que nós ainda nem sabemos ler nem escrever, mas nós já decoramos grandes porções das Escrituras Sagradas. Teve muita gente que aprendeu aqui de pequenininho, Salmo 23, e outros salmos mais, e os hinos da nossa fé, e aprendeu tantas coisas e traz na memória quando a situação estava doente, de enfermidade, de doenças, papai e mamãe orando. Eu tenho na memória meu pai e minha mãe orando. A gente não começava uma refeição sem agradecer ao Senhor. Tudo isso na memória. E a memória vai abastecendo. É tão importante a memória que quando a situação está caótica para Jerusalém, quando tudo em derredor é monturos, ataques, nada em volta está bom, aí o profeta diz, lá no livro de Lamentações 3:21, quero trazer o que me pode dar? Quero trazer a memória, o que pode me dar esperança. Eu sei quem Deus é, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que mesmo em meio a dificuldades há um Deus que reina. Eu aprendi isso, e quanto mais cedo aprender isso, quando tiver isso de memória, haja o que houver, aconteça o que acontecer, a memória ficará presente. Passamos dificuldades, e naquele tempo que foi mais difícil ainda, e Deus nos sustentou. A memória. Aí com a memória vem o entendimento. E quanto mais nós entendermos quem Deus é, quem é o Senhor, sua glória, sua majestade, seu poder, sua honra, sua lei. Quando a gente tiver entendimento de que esse mundo é ilusório, quanto mais cedo a gente entender que a gente é peregrino, que aqui não é o nosso lugar, que aqui é o nosso campo de batalhas, esses meninos e meninas, entendendo isso, saberão muito bem cumprir o Salmo 1, com o qual, quem sabe, decoraram de memória. Bem-aventurado a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Começa ouvindo. Conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Porque tem um caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está vendo só que sequência terrível? Começou ouvindo.
ouvindo. E na escola ouvem tantas coisas, tem tantas ideias, tantas propostas. Faz isso, vê isso, experimenta isso. Aí daqui a pouco começa a andar com uma turma, daqui a pouco, quando vai ver, está já sentado na roda dos escarnecedores. Eu estava ouvindo rádio hoje cedo, estava contando a história de uma moça de 20 anos de idade, que chamou um carro pelo aplicativo e o motorista do carro a fez mal. Vocês entendem o que eu quero dizer, porque tem crianças aqui conosco. A fez muito mal. 4 horas da manhã, uma menina embriagada dentro de um carro com 20 anos de idade foi atacada. Ah, se ela tivesse de memória, sabido que esses não são os momentos e lugares para se estar, se tivesse entendimento da fragilidade da vida, dos perigos da vida, ela não estaria se metendo com isso, não estaria sofrendo esse choro terrível. Em terceiro lugar, a vontade. Agora, quem tiver uma boa memória do que aprendeu em casa, quem tiver entendimento pelo abastecimento, pela repetição, pelo acompanhamento, pelo aconselhamento, pelas visitas que nós devemos fazer às crianças, orar com elas, aí a vontade vai ser domesticada. Eu tenho vontade de comprar, de gastar, mas não vou fazer isso, porque de memória, do entendimento, isso vai ser uma bênção para a minha educação financeira, moral, social, uma série de coisas. O que é que estão tirando das crianças? A memória de uma convivência em paz, em respeito, em ambiente de casa. O que é que estão tirando das crianças? O entendimento. Tudo é para já, tudo é logo. Aí o que aumenta? A vontade. Está cheio de menina, cheio de menino, cheio de vontade. E vontade ruim. E má vontade. A profissão que está mais sofrendo hoje, a profissão de professores. Que era a profissão que as pessoas mais desejavam, as moças principalmente desejavam ser professoras. Hoje, numa cidade como Brasília, está faltando professora para reposição, porque ninguém aguenta. Pedido de gente que não está aguentando lidar com classe de pequenos. O estado do Texas, nos Estados Unidos, ficou alarmado. A Secretaria de Educação do Texas ficou alarmado com o número de bilhetes, a agenda do pai e da mãe para uma conversa. Quadruplicou como o quê? Para crianças até 5 anos de idade. O que está acontecendo, meus irmãos? O que está acontecendo, minhas irmãs? Agora saibam disso. Nunca se esqueçam disso. Em primeiro lugar, o objetivo de Satanás não é o de desconverter o seu filho e nem o seu aluno. Se Satanás pudesse desconverter alguém, ele investiria tudo nisso. Mas quando Deus salva o pecador, Deus salva o pecador. Satanás não pode fazer nada contra os planos soberanos de Deus. Ele não pode desconverter ninguém que Deus converteu. Charles Haddon Spurgeon dizia: se a salvação dependesse de você, você a perderia. Mas quando Deus salva, segura o pecador, tira do poço de lama, tremendal de lama, quando coloca os pés da gente sobre a rocha, Satanás não pode fazer nada contra a gente. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, nos diz a palavra de Deus. Já que ele não pode desconverter ninguém, ele irá agir dessa maneira. Em primeiro lugar, ele de tudo fará para que o seu filho ou o seu aluno não se converta. Não creia em Cristo. Se acostume com a igreja, se acostume com os cânticos, saiba de todas as histórias, mas não se converta. A nossa ação, meus irmãos, é levar esses meninos e meninas a Cristo. Temos tantas boas vantagens. Um pai puritano disse: é mais fácil marcar o barro quando ele está molinho. Você já fez trabalhos com barros, você já desenhou em argila, e alguém disse: coloca o teu nome, você colocou, e tudo isso enquanto estava molinho, foi uma maravilha. Ou você moldou uma pombinha, um jarrinho. É mais fácil marcar o barro ou moldar o barro enquanto ele está molinho. Mas quando ele endurece não tem mais como. Assim sendo, o coração da criança ainda é um barro molinho. Criança se arrepende, criança pede desculpas, criança confessa. Então Satanás não quer
que os seus filhos e os seus alunos se convertam. Já lhes disse que filho de crente não é crente, é só filho de crente. Como filho de médico não é médico, é só filho de médico. Lá em Caruaru, Pernambuco, nossa casa tinha um terreno ao lado. E o meu pai viu aquele terreno, mandou carpir aquele terreno. E do próprio bolso, ele fez um tanque redondo, colocou uma iluminação bonita para a noite, ficar a pracinha iluminada, colocou uns bancos iluminados. Meu pai fez isso. E aqui se tornou um point de conversas, ficou bem agradável, bem bonito. Estava até na nossa propriedade. E para deixar mais bonito ainda, meu pai colocou lá 2 casais de patos. Eu amei aquilo. Eu devia estar com meus 7 para 8 anos de idade. Eu achei tão lindo quando os patos estavam nadando, a maneira como eles nadavam. Aí eu olhei, debaixo deu para ver assim, a movimentação das patinhas deles, os pezinhos deles espalmados assim, fazendo aquele movimento. Eu achei lindo, eu me apaixonei pelos patos. Eu queria ver os patos nadando. Colocava os patos para nadar, mas os patos ficavam assustados comigo. Logo queriam sair pelo outro lado. Eu não gostei daquilo. Meu pai comprou vocês, eu sou dono de vocês. Vocês vão nadar assim porque eu quero. Eu discutindo com os patos. E os patos teimando em pular fora. Eu impus um castigo para os patos. Meu pai me tinha dado um relógio, eu já sabia das horas, 15 para as 4. Eu disse, vocês vão nadar 1 hora. E ai de vocês, eu estou aqui. 1 hora de castigo para os patos, coitados dos patos. Aí ali até 15 para as 5. Os patinhos iam para lá, eu corria, tangia, os patos voltavam para cá. Nisso armou uma chuva. Mas choveu aquela chuva prima do dilúvio. Choveu demais e eu dizia assim, eu estou molhado, eu estou encharcado, mas vocês estão duplamente. Que bom para vocês. Os patos nadaram 1 hora. Passou o tempo passou. Lá estou eu numa aula de biologia com meus 16 anos de idade. Aquela aula das 11 horas que bate uma fome, bate um cansaço. Você não quer saber de nada. Eu estou lá atrás, doido para tocar o sinal, e a professora de biologia falando dos animais, falando disso, daquilo outro e tal. Porque os patos... Eu disse, opa, esse assunto me interessa. Porque os patos não se molham. Professora, que negócio é esse que pato não se molha? Os patos, eles têm uma substância impermeável nas penas, que eles entram na água, mas a água não entra neles. Ou seja, já viu aqueles seriados lá dos gansos canadenses nadando no maior frio lá no Canadá? Já viu? Já. Eles entram na água, mas a água não entra neles. O pato da história fui eu. Filho de crente entra na igreja, mas a igreja não entra nele. Filho de crente tem acesso ao evangelho, mas o evangelho não penetra. E sabe, se você crê, será salvo, dizia Spurgeon. Mas se você quase crê, quase se salvará. Quase se salvará. Repensando o departamento infantil, o que é que eu estou ensinando às crianças? Repensando o departamento infantil, como eu estou preparando esses meninos e meninas para esta vida e para a vida eterna. Será que você encontrará com seu filho no céu? Será que os seus alunos chegarão no céu? Assim sendo, nós precisamos repensar, porque o inimigo quer que os nossos meninos e meninas não se convertam a Cristo. Mas se converterem, uma vez convertidos, o inimigo não para. Ele anda em derredor como um leão. E assim, se convertidos, que eles não desenvolvam uma consciência cristã comprometida com o reino de Deus. Que eles não tenham nenhuma consciência, que a consciência seja entorpecida, que eles se achem o dono do mundo, o rei da goiabada, os cínicos, os sujos, que eles não tenham a consciência de que eles podem ser a última esperança para aqueles meninos e meninas ali naquela escola, para que eles falem de Cristo ou convidem para vir a alguma atividade na igreja, para que eles mostrem para meninos e meninas que estão entrando em loucuras, que não devem fazer isso, porque senão poderão quebrar a cara e se arrebentar. Por favor, nunca se esqueçam disso. A cada dia no Brasil,
4 crianças morrem no trânsito. 4 crianças morrem no trânsito. Por dia, só no trânsito. O que dizer de leucemia, cânceres e outras coisas mais? E que esperança tem esses meninos e meninas, se não forem os amiguinhos dos seus filhos, para quem eles poderão servir de referencial, de boa gente, boa amizade, caráter? Sim, tudo isso, porque Deus vai formando tudo isso em nós. O que tem de menino crente sem nenhuma consciência da sua fé, até se comportando pior do que os incrédulos. Em terceiro lugar, que o seu filho ou que o seu professor, o seu aluno, assuma cada dia mais uma mentalidade mundana, no falar, no vestir, no se comportar. Sim, o objetivo de Satanás é que esses meninos e meninas criados na igreja até assumam cada dia mais uma mentalidade mundana que afete todo o seu comportamento bem mundano, tornando-o cada vez mais insensível, imaturo, vaidoso e egoísta. Então, os programas que nós elaborarmos, os superprogramas, não chegarão a um coração terrivelmente pecador. Sabe quem é o seu aluno? Sabe quem é o seu filho? Sabe como Deus o vê? Não vê como essa gracinha que você vê. Abra comigo no Salmo 58, versículo 3. Salmo 58, versículo 3. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que não há justo nenhum sequer. Não há justo, não há quem entenda, não há quem busque. Leia a Bíblia. Não vá pela cabeça dos outros, vá pela palavra de Deus. Salmo 58, verso 3 diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Toda pessoa sem Cristo é um ímpio, é um pecador, que irá desenvolver cada vez mais impiedades. Já nasceu pecador, já nasceu com essa natureza. Desviam-se os ímpios na sua concepção. Nunca se esqueça disso. Não há justo nenhum sequer. Então temos que pensar nas programações de ensino, de evangelismo, como nós chegaremos a esses meninos e essas meninas. O que é que o inimigo quer para os seus filhos e para os seus alunos? O inimigo não quer que os seus filhos cresçam com convicções. Quer que os seus filhos e alunos cresçam com sensações. E as sensações do mundo virão com mais força, serão mais atraentes. E assim, quem não tiver convicção será arrastado. Precisamos trazer doutrina para o departamento infantil. Precisamos trazer teologia para o departamento infantil. O inimigo ataca o departamento infantil. O inimigo quer arrasar com vidas muito jovens desde a infância. Então nós temos que repensar o departamento infantil. Pensando e repensando o ministério infantil na sua igreja. Afinal de contas, foi para isso que você veio e foi para isso que eu vim. Albert Einstein dizia: não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Isso é muito interessante, porque resposta todo mundo tem. Tem pessoas viciadas em darem respostas, não tem nem capacidade para tanto, nem sabe de nada, mas se metem a dar respostas. E dou um exemplo. Você está procurando uma rua aqui por perto. Aí vai passando alguém, aí você pergunta: o senhor sabe onde fica a rua tal? A pessoa nem sabe, isso não é para lá. Já aconteceu isso com você, não já? Tem gente que ama dar respostas. Aí você anda, quando você andou 3 quadras para lá. Não, meu senhor, 8 quadras para frente. Assim sendo, pessoas amam dar respostas. Tem pessoas viciadas em: sabe o que é que eu acho? Eu acho. Você não acha nada, você não acha nem 10 reais na rua.
Mas tem sempre um disposto a achar alguma coisa. Eu acho, eu penso. Não, eu penso que é assim. E sempre as pessoas vêm com as respostas as mais estapafúrdias possíveis. Mas o que move o mundo são as perguntas. Pergunto para vocês, por que existe departamento infantil na igreja de vocês? Por que vocês estão trabalhando com o ministério infantil? Por que Deus colocou você em Pimenta Bueno, em Ribeirão Preto, em Caruaru, em Cacoal? Por que Deus colocou você nesse mundo, nesse tempo, nesse momento? Tarefa de casa para hoje à noite, decorar. Isaías 43, 7. Não abram agora. Mas vocês vão decorar esse texto, vão abrir hoje à noite, antes de dormir. Isaías, capítulo 43, versículo 7. Faço uma pergunta. Por que eu estou em Cacoal? Já pensou se você escolhesse nascer? Você ia querer nascer na Dinamarca, filha do rei da Dinamarca. Mas nasceu em Cacoal, filha de um corintiano. Não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Já estamos nos dirigindo para o intervalo. Eu vejo o departamento infantil, sabe como? Como um bolo. Bolo e criança tem tudo a ver, né, gente? Criança gosta de bolo. Bolo e criança nasceram um para o outro. Departamento infantil, a gente de vez em quando traz um bolo. Tem aniversário da turma, os aniversariantes do mês, a gente faz um bolo. Bolo no departamento infantil é uma festa. Como é que eu vejo um excelente departamento infantil para a sua igreja? A base é bíblica. A base não é agradar ninguém. Não é agradar as crianças. Eu vou fazer o melhor departamento infantil, a melhor classe, para que as crianças venham e gostem. Que elas venham e gostem como consequência do que você ensina. Do que você faz. Para quem você está trabalhando. A base tem que ser bíblica. Se meninos não abrirem a Bíblia, não conferirem nas Escrituras Sagradas, você está fazendo só programa. E é possível fazer cada programa e não abrirmos a palavra de Deus. Eu vi um pregador uma vez pregar e não abriu sequer a Bíblia. Discursou, falou bonito, fez o povo chorar. Sensações, lembram? A palavra de Deus, ela de fato deve me dar convicções. E com as convicções, se eu realmente tiver as sensações certas de emoção, me arrepender, chorar até, lamentar, ou me alegrar com a minha salvação, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, disse Maria de Nazaré, mas é muito melhor que você tenha razão para entender as suas emoções do que o contrário. Eu prego muito em igrejas muito animadas, algumas igrejas até animadas demais da conta. E às vezes eu falo para os meus irmãos que eu tenho o maior respeito e carinho, muitos dos meus irmãos pentecostais, eles gostam de algumas sensações. E eu digo para os meus irmãos pentecostais também aqui presentes nessa noite, eu admiro muito o fogo que vocês têm. Um fogo bonito de buscar a Deus em oração de madrugada. Tem tanto irmãozinho, tanta irmãzinha de igrejas pentecostais que estão ali de madrugada orando a Deus, porque o coração está ardendo. Tem irmãos e irmãs que têm um ardor missionário, que sobem morro do Rio de Janeiro, que entram nos locais que presbiterianos, batistas não entram, esses irmãos entram. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E eu digo para esses meus irmãos pentecostais, eu admiro o fogo que vocês têm, mas também eu tenho muito receio do fogo que vocês têm no lugar errado. Nós presbiterianos somos tidos como pessoal que estuda, pessoal que cita grego, hebraico, o pessoal que cita Schopenhauer e não sei o quê. Então os irmãos até de outras denominações dizem, não, os presbiterianos estudam bastante. Nós temos que ter duas coisas na vida. Nós temos que ter luz e fogo. Luz e fogo. Muitas vezes a luz aqui na mente de muita gente que estuda a palavra de Deus é uma luz impressionante. Encontra cada coisa, diz cada coisa, cada pregação. Você diz, mas onde ele tirou esse texto? Onde ele tirou isso do texto? É porque tem muita luz aqui. Mas muitas vezes tem muita luz aqui e pouco fogo aqui. De ir, de falar de Cristo, de testemunhar, de orar. Agora, onde está o fogo no lugar errado? Muitos irmãos pentecostais
tem fogo aqui. Aí pega fogo o cérebro, aí pronto, aceita tudo, engole tudo. Meus irmãos, tenhamos luz aqui. Entendamos tudo aqui, e fogo aqui. Aí nós vamos nos gastar para a glória de Deus. Base bíblica. Base pedagógica. Se você tem um curso de pedagogia, que bom se você colocar a serviço de Deus. Mas a maioria dos professores não tem um curso pedagógico. E nem por isso o ensino deixa de ser maravilhoso. Sabe por quê? Porque ensino no reino de Deus não é questão de técnica. Ensino no reino de Deus é questão de dom. E quando Deus nos dá o dom do ensino, a gente dá cada aula. Eu estava em Goiás, dando um curso em Goiás. E aí uma irmã, daquelas irmãs que amam ensinar, ela já vem para a igreja com uma mala, tem tudo naquela mala. Ela, vou precisar. Você conhece sempre uma irmã assim. E aquela irmã estava mostrando como é que ela dá aula, ela não tem nem curso, nem nada, ela tem disposição no coração. E ela estava mostrando como é que ela dava aula. E ela disse assim, quando eu dou uma aula sobre tal tema, tal assunto, tal personagem, aí eu faço isso, faço aquilo, canto assim. E sabe, foi tanta gente vendo, que a aula dela demorou para sair na oficina e todo mundo correu para lá para pegar o restante antes do intervalo. E eu ouvi aquela mulher dizer assim, eu dou a melhor aula que eu posso para Deus. Tudo que eu faço é para Deus. Eu me esmero para dar a melhor aula para Deus. E as crianças tiram proveito disso. Podemos repetir isso? Eu dou a melhor aula e as crianças tiram proveito disso. Faça da sua aula um culto devocional. Anote isso. Na escola dominical, quem mais aprende é o professor. Podemos repetir? Na escola dominical, quem mais aprende é o professor. Mas se você vibrar, se você crer, se você entrar na sala de aula dizendo, Senhor, eu tenho um público aqui tremendo, maravilhoso. Eu não sei quem são estes, mas eu sei quem eles poderão ser por tua graça nas tuas mãos. O professor de Martinho Lutero, ou Martin Luther, ele entrava na sala de aula e naquele tempo os professores usavam chapéu. E um professor só tirava o seu chapéu para outro mais catedrático do que ele. Daí veio a expressão, para você eu tiro o chapéu. Não foi Raul Gil quem inventou não, viu gente? A expressão para você eu tiro o chapéu era um reconhecimento. Para você eu tiro o chapéu, eu reconheço. Aí o professor de Martinho Lutero entrava na sala de aula e dizia assim, para vocês eu tiro o chapéu. Para meninos de 9 anos era um escândalo. Quem estava naquela sala de aula era Martinho Lutero, que usado por Deus, trouxe a pregação, a palavra, a fé, trouxe o povo de volta para a palavra. Você não sabe para quem você está dando aula. Eu não sei quem é aquela menina, mas aquela menina nas mãos de Deus poderá ser tanta coisa. Aquele garotinho nas mãos de Deus, tanta coisa. Entre na sala de aula dessa maneira e tem uma base pedagógica, procure dar a melhor aula que você puder dar para Deus. Também nós temos dias difíceis. E aí nós temos que ter pensamentos e pensar quais são as práticas desses tempos, quais são, de fato, os desafios desses tempos, porque a palavra de Deus tem o que dizer. A palavra de Deus é poderosa para destruir sofisma. Sofisma tem até aparência de beleza. Começa com a palavra de sofia, de sabedoria. Parece tão bonito, mas é veneno, é perigoso. A palavra de Deus é poderosa para destruir sofismas. E ela fica de pé. Lutero dizia, a Bíblia é como um leão enjaulado. Quando passam diante do leão enjaulado, todo mundo quer fazer careta para o leão, mostrar a língua para o leão, discutir com o leão, xingar o leão. Está lá o leão na jaula. Se alguém for lá e abrir aquela jaula, não fica um. Abra a Bíblia e abra a boca. E você vai ver como Deus vai abençoar a sua classe. Aí você vai ter a sua sala limpa, organizada,
ordeira, chega de bagunça na igreja, chega de desperdício de material na igreja. Eu estava na Suíça e tem um grupo de irmãos e irmãs que dão aula para as crianças, que vão limpar as salas aos sábados à tarde. Deixar tudo limpo sábado à tarde. E cada professor entra na sua sala e tem um tempo com Deus de oração, dizendo: Deus, quem vier amanhã, abençoe a aula. Que atitude linda. Não tem nada bagunçado. E aquele departamento infantil, que Deus faça o departamento infantil ir longe. Que as pessoas queiram vir de longe para o seu departamento infantil. Mas o seu departamento infantil, na cobertura bonita do bolo, deve existir para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado no seu departamento infantil, assim que eu vejo um ministério infantil na igreja. Mas nós continuamos discípulos de Rip Van Winkle. Esse é um conto norte-americano, um conto holandês norte-americano. Não foi traduzido para o português, e se foi muito mal traduzido, talvez. Foi uma história que não pegou no Brasil, mas as crianças norte-americanas conhecem Rip Van Winkle. Rip Van Winkle era um cara boa gente, amigão, amigo de todo mundo, mas a casa dele largada. A mulher dele, coitada, já não aguentava mais estar casada com Rip Van Winkle. Ela dizia: Rip, a cerca está toda derribada. Eu vi, mulher, mas não é mesmo, mulher? Oh, amanhã eu vejo. A coitada da mulher ficava louca. Rip, as galinhas fugiram todas, Rip, porque, tá furada aqui a cerca. Eu vi, mulher. Depois eu vou atrás das galinhas. E a casa dele deu problema na telha. Eu vi, mas depois. Sabe qual é o hábito que os crentes têm? Infelizmente, terrível hábito. Nós vemos, mas deixamos para depois. Nós fazemos 3 coisas horríveis. Nós deixamos para amanhã ou para depois. Nós deixamos para os outros e nós deixamos para lá. E assim, Rip Van Winkle uma vez encostou numa árvore para dormir e dormiu mais de 20 anos. Viram que ali tem um passarinho que já fez ninho na cabeça dele? Quando foi dormir não tinha nem barba. Olha o tamanho da barba de Rip. A arma dele enferrujou. Até os passarinhos vêm e fazem pouso ali. Nós, discípulos de Rip Van Winkle, já estou querendo partir para o intervalo. O texto aqui não me deixa. Não são as perguntas, não são as respostas que movem o mundo, mas são as? Muito bem. Tenho 4 para vocês nesta noite. Primeira pergunta: já ouviram falar de Rip Van Winkle? Já ouviram falar? Claro que já ouviram falar. Acabei de contar a história dele, gente. Vou contar de novo. Há um conto norte-americano, holandês. Segunda pergunta: do que nós estudamos até aqui, como é que está a infância hoje? Dá para a gente dormir? Dá para a gente deixar para amanhã? Dá para a gente dizer: não, deixa. O inimigo está vindo aí fazendo uma desgraceira em todas as cidades aqui de Rondônia, mas deixa, amanhã eu cuido. Terceira pergunta: você estuda o seu público-alvo? O que é isto? Tem aqui pessoas que Deus levantou, chamou para trabalhar com bebezinhos. Berçário. Eu quero deixar bem claro para vocês, se quiserem colocar uma placa na entrada do berçário, coloquem lá: berçário não é estacionamento de mãe. Berçário é um local sério, para que as criancinhas já tenham algum contato com o nosso Deus soberano. Você estuda o público maternal, aquele que está começando a querer entender as primeiras letras? Estude o seu público. Quem são, como agem, como reagem. Até mesmo você pode ver como é que eu posso me aproximar melhor deles, entendê-los melhor para ensinar melhor para eles. Você dá aula para crianças alfabetizadas? Estude o seu público-alvo. Sempre tem um mais atrasadozinho, tem um mais animado, empolgado. Estude o seu público-alvo. Pré-adolescentes. 4ª pergunta: e se Dudu viesse ao seu departamento infantil? E se Dudu viesse para a sua classe? O que você faria se Dudu viesse à sua classe? Dudu é esta pessoa aqui, garoto trans.
de 8 anos, comemora novo RG com nome social, porque queria ser Dudu. O que é que você vê na foto? Quem é que você vê na foto? Você vê um menino. Tem jeito de menino, cabelo de menino, óculos de menino, roupa de menino. Tem ou não tem, gente? Tem. Agora, Dudu vive numa cidade, em São Paulo, que se brincar é menor do que Cacoal. Vamos ver um pouco da história de Dudu. Mesmo envergonhado, como quase toda criança estaria em uma entrevista, Eduardo Lopes Freitas não vacila ao responder o que foi fazer no poupa-tempo de Pindamonhangaba. Fui botar o meu nome social no RG. Quando completou 8 anos, no último dia 18 de julho, Eduardo ainda se chamava Maria Eduarda. No mês seguinte, conseguiu alterar seu RG e agora é identificado por um nome masculino, como pedia há anos para os pais. Diz ter escolhido Eduardo para ficar mais parecido com o nome antigo. Na infância de uma criança, de uma pessoa, veio uma proposta dizendo: você está insatisfeita como menina, vire menino, é possível. E Maria Eduarda foi lá e agora é Eduardo. Agora, se Maria Eduarda, que é Eduardo, chegasse na sua classe, será que a igreja está preparada para receber uma família com meninos ditos trans? Será que você estaria preparada para dar uma aula a menino, um menino de vestido na sua sala? É possível? Hoje é. Eu estava conversando com a minha esposa, que é professora para alunos de 7 e 8 anos de idade, e eu disse: se esse menino viesse, ou essa menina, não sei mais quem é, viesse para a sua classe, o que é que a gente ia fazer? E eu disse para ela: nós iríamos precisar de muita sabedoria. Porque nós não iríamos discutir com esse menino, ou com essa menina. Que é isso? Que negócio é esse? Você é menina. Desistiu de ser menina, vocês viram? Quis ser menino. Teve todo o apoio e todo o aplauso. Ah, então ele ia ver só, ou ela ia ver só. Eu vou abrir aqui no Levítico, para uma pessoa de 8 anos. Eu vou chamá-lo de Maria Eduarda. Vai ofendê-lo. Nunca se esqueça que ali tem a dignidade de uma pessoa humana. Eu disse: Priscila, a gente ia dar aula do mesmo jeito. A gente ia ensinar do mesmo jeito. A gente ia tratar aquela criança bem. De tal maneira que a gente jamais poderia convencê-lo ou convencê-la, na questão original, a voltar a ser menina. A gente não consegue. A gente não consegue, mas tem alguém que consegue: o Espírito Santo de Deus. E a gente ia dar a melhor aula que a gente pudesse dar para essa menina dizer assim: mas gente, se é assim, se esse é o Deus que me formou para a glória dele, quem está equivocada sou eu. Gente, se é assim, eu me iludi. Se esse é Deus, então ele me ama como eu sou e ele me fez para a sua glória e me fez menina. Sabe, meus irmãos, deixemos o Espírito Santo de Deus agir e oremos. Eu já vou partir para o intervalo, meu último exemplo. Eu estava pregando em Aparecida de Goiás. Chegou uma pessoa surda-muda, falando comigo com o intérprete e uma pessoa interpretando. E aquela pessoa fez questão de falar comigo depois que eu preguei naquela igreja. Ela chegou assim e disse: o senhor não sabe da minha história, o senhor não sabe quem eu sou. Eu disse: não sei. Eu sou alguém que sofreu muito na infância. E por ser surda-muda, ninguém tinha paciência comigo. Eu nasci menina. Mas eu estava tão chateada com a vida. Meu pai não me amava, minha mãe me rejeitava, ninguém me entendia, ninguém me ouvia. Eu estava tão chateada comigo que eu disse: eu odeio a vida, eu quero ser outra pessoa. Aí eu fui lá e quis ser menino. Aí quando eu virei uma mocinha, eu estava já atuando como se eu fosse um menino. Eu estava tentando conquistar as meninas. E eu fui lá e quando atingi a idade que eu podia ser dona da minha vida, eu arranquei os seios. Eu tirei os seios. Ela realmente era bem uma tábua aqui. Eu tirei os seios. E eu passei a tomar hormônios. E eu queria implantar um órgão em mim. E eu estava nessa situação. E eu tinha toda a minha vida prática nisso. Até que eu ouvi o Evangelho da graça de Deus.
E aquela pessoa falou para mim, crie em Jesus. E aquela pessoa disse para mim, Deus está me fazendo mulher de novo. Meus irmãos, vocês estão pensando no departamento infantil da igreja de vocês? Estão repensando? Estão vendo os ataques que estão vindo contra as crianças? Aqui está a família. Nós vamos dar uma pausa aqui e vamos falar na volta sobre o ministério infantil, compreende 7 áreas. Deixe-me só falar rapidinho, 3 minutinhos, e depois a gente vai para o intervalo. Sobre os livros. A livraria aqui ao lado, uma livraria que a igreja dispõe, parabéns pelos livros. Aqui tem a história de Rosária Champagnet. Ela era professora universitária, ateia, lésbica, revoltada com tudo e cheia de argumentos. E ela então conta aqui como ela se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. E depois aqui nesse livro ela vai defender também aquela linha do homeschooling, que é o ensino em casa. Então aqui você vai ter o testemunho dela e a opinião dela sobre o ensino infantil. Alguém pode pegar aqui? Obrigado, Priscila. Dr. Augusto Nicodemos, homem de Deus, amigo nosso, amigo de vocês nas pregações, que vocês o têm como um grande pastor, escreveu aqui algo que é importante vocês lerem. Cristianismo na universidade. 50% dos filhos de crentes que vão para a universidade perdem a fé. Por isso que ele tem que ensinar certo no começo, desde o começo. Então aqui você pode fazer um trabalho muito bom com os seus adolescentes que estarão fazendo vestibular daqui a pouco, preparando-os para a universidade. Aqui de Douglas Wilson, sou apaixonado por seus escritos. Que bom que os escritos de Doug Wilson estão chegando ao Brasil, reformando o casamento. A igreja precisa falar sobre casamento, precisa falar sobre o que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. O púlpito deve bradar o padrão de Deus para o casamento, para que meninos vejam o que é ser um homem, uma mulher veja o que é ser uma mulher, e a igreja então ensine. Esse livro é fantástico, reformando o casamento. Sua filha em casamento, como orientar as meninas para que elas sejam servas de Deus, capazes, inteligentes, profissionais, submissas, tudo isso que é o padrão de Deus para uma mulher ser feliz. Fora disso, o mundo tem deformado e acabado muita gente. Esse livro aqui é ótimo para meninos pequenos, futuros homens. Como ensinar menino a ser homem? Menino nasce no sexo masculino, mas precisa aprender a ser homem, de caráter, de vergonha, de fé. Esse livro é recomendável várias vezes. Eu trouxe esses livros aqui, viu, gente? Você precisa de teologia bíblica no departamento infantil para você melhorar suas aulas. Como eu vou, onde eu estou, para onde eu vou com o departamento infantil. Então esse livro aqui é maravilhoso. Aqui tem uma série de textos muito bons, cronologia bíblica, para você se situar aonde aconteceu essa história bíblica, aonde está esse personagem bíblico. Esse material, ele vem aqui até com uma régua do tempo em que você pode usar, tá certo? E você pode se orientar. Obrigado, Priscila. Aqui está a cronologia bíblica. Esse material é ótimo também, O Mundo da Bíblia, bem colorido, bem fácil, mostrando a estação do ano, que época era para plantar, para colher. Aí está lá, no mês de Nisan. Que mês de Nisan era esse? Equivalente a tal mês nosso. Nós podemos ajudar muita gente a compreender o mundo antigo com esse livro aqui maravilhoso. Personagens da Bíblia. Também você quer fazer um estudo, quer mostrar sobre personagens da Bíblia. Todo mundo sabe quem foi Daniel, mas poucas pessoas sabem quem foi Benaia. Benaia é um dos meus heróis. No céu eu vou bater uma selfie com Benaia. Então, você deveria ver quantos personagens Deus usou na história. Você vai precisar desse livro. Quer melhorar o seu ensino? Quer fazer com que as crianças amem a Deus, temam a Deus, adorem a Deus? Aqui você vai ter teologia concisa. Cerca de 96 estudos bíblicos, doutrinadores bíblicos maravilhosos. E aqui você vai ter, então, o assunto, interpretação. Como é que eu interpreto o que Deus fala? Aqui tem toda a informação e é só 1,5 páginas. Você vai ter material rico para você. Quem mais aprende na escola dominical é o professor, para dar boas aulas. Aqui você vai melhorar e muito. Minha esposa, ela era professora de 7, 8 anos,
e ela estava com dificuldade de encontrar material para ensinar Gênesis para as crianças. Foi numa editora, foi noutra, procurou e tudo mais. Ela começou a preparar as próprias aulas. A minha esposa deve falar, eu acho que uns 5 idiomas. E então ela começou a pesquisar. E uma mulher muito inteligente, muito capaz. E aí então ela começou a preparar suas aulas. E ela preparou 22 aulas sobre o Criador e a criação. A criação do Criador. Quando a gente começa a falar sobre Gênesis 1, a gente começa a falar sobre a criação. Temos que falar sobre o Criador. Afinal de contas, o mundo é dele, foi ele quem fez, ele é o rei de toda a terra. E aqui então ela mostra como acontece a semente. Ela trabalha sobre a água. Só sobre a água tem 3 lições maravilhosas. Trabalha com experimentos científicos, trabalha com a complexidade. É a melhor vacina que tem contra o mundo evolucionista materialista. Ela passou 6 meses dando aula sobre Gênesis 1 e 2. E aí saiu esse material maravilhoso, estudando Gênesis 1 e 2 com as crianças. Esse material que eu trouxe está ali atrás, tem poucos. Já passei por a grande capital Jaru, e Jaru ficou com tudo. Agora eu tenho bem poucos. Eu estou entrando com meu pedido para ser cidadão rondoniense, mas quero ser jaruense. Meus irmãos, vamos dar, são que horas agora? 9 horas, é isso? Poxa, como eu falei demais, perdão, viu, meus irmãos? Mas quem mais mora longe aqui sou eu. Então, nós vamos ao intervalo de 15 minutos, pode ser? Voltamos aqui. Livraria aqui, livros ali também.